Quando a solidão bate a porta, a depressão, o abandono nos fazem companhia. Os amigos nos traem, não se há mais força para prosseguir. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo, pois as boas palavras fortalecem até os ossos. Momento de reflexão com o apóstolo Agenor Duque. Um abraço a todos os irmãos, doutora Maria, o Ademir, lá de Zaneiro de Minas, enfim, todo mundo, se eu falar um por um, compartilhe com as pessoas. Bom, eu vou usar aqui apenas 2 livros. A Bíblia normal, Almeida, corrigida, e também como alguns textos no grego, elas têm uma mudança arcaica e catastrófica da forma original. Então eu trouxe aqui também um livro no original, como for escrito a Torá, na língua que Deus os deu, ok? Vamos lá. Êxodo, Shemot, Êxodo capítulo, nos relata a saída do povo de Israel, aí você tem que anotar isso daqui. Marca essa primeira colocação. Hebreus, israelitas e judeus. Marque isso. Se você gosta de marcar, Hebreus, israelitas e judeus. Do Mar Vermelho para trás, tempo da escravidão, escravo não é dono de si. Quem já assistiu Escrava Isaura, qualquer livro que conta a história do apartheid, sabe que o escravo era vendido, a história de Yosef, de José, não é dono de si mesmo. Então, o hebraico é a língua que eles falam até hoje. Mas enquanto não era uma nação, não era um povo independente, eram escravos, eram chamados de hebreus. Quando a maior porta, a maior fronteira já aberta na história da humanidade se abre, nasce uma nação chamada Israel. Ok? Nasceu. Por isso que Israel comemora 2 anos novos. Primeiro ano novo é que nós todos comemoramos. Yom Kippur, que é o aniversário onde Deus julga a terra, onde o ser humano, Adão e Chão, foi criado. E também Pessa. O Senhor mesmo diz, esse vos será, eu não sei se eu falo, é como tem um idiota de um pastor, que ele, eu não gosto de falar nome, então eu poderia aqui citar o nome do mesmo, mas eu não vou aqui, a minha luta não é contra o homem, que ele colocou um áudio dizendo que o mundo ia se acabar no ano 2000, que nem ia fazer a vigília, porque ia acontecer desgraça, a morte ia passar, que o povo deveria pegar azeite e passar. O problema é que as pessoas se baseiam em profecias tidas e datadas pelo calendário gregoriano, instituída pelo Papa Gregório XIII, que de fato o mesmo reconhecia que esse calendário que ele criou, observe como está tudo errado, que tem dentro deles deuses como março, né? Como tem dentro deles julho de Júlio César, agosto, César Augusto, setembro, para você ter ideia, era porque é o 7º, outubro, que é o 10º mês, era para ser o 8º, dezembro era para ser o 10º, novembro, que é o 11º. Então, ele, para corrigir o calendário anterior, que era o calendário juliano, ele viu que o calendário estava errado. Mas, claro, cercado por pessoas sem espiritualidade nenhuma, o Papa Gregoriano, ele mudou o calendário. E é interessante, acho que um pouquinho de conhecimento não faz mal para ninguém. Os presbiterianos, que não falam línguas, muitos deles, que são bem tradicionais,
eles conservaram o calendário bíblico até o século XX. Nós estamos no século XXI. Os irmãos da igreja presbiteriana, eles seguraram firme, sem aceitar a imposição papal. Então, até o século XX, não dá para a pessoa acertar as previsões, ela pode até, mas usando esse calendário papal, que é solar, não tem como. Então, voltando no foco. Agora, o Senhor fala, esse vos será o principal dos meses, que será o principal mês do ano. E o que eu vejo de pessoas e pastores pegarem esse texto, que é Pessa, Páscoa, nossa Páscoa daqui a pouco, que cai juntamente com a Páscoa judaica, Páscoa dos cristãos, é Pessa, esse vos será o principal dos meses, que será o primeiro mês do ano. Aí os pastores pegam esse texto e aplicam em janeiro. Mas quando Deus está se referindo a isso, está falando de Pessa. Quando nasceu a nação Israel, nasceu um povo, nasceu uma nação, como eu já falei para vocês, pode num só dia nascer uma nação? Pode. Em 1948, você viu um só dia Deus fazer. Mas aquele povo deixa de ser chamado de hebreu para ser chamado Israel. E judeu. O que é judeu? É uma religião. Nem todo mundo que mora em Israel é judeu. Uma boa parte da população, o Estado é judaico. Por isso que se guarda o sábado. Domingo tem escola, banco abre. Mas tem muçulmano, tem cristão, tem ateu, tem tudo lá. Ok. Continuando. A Bíblia nos fala, marca aí, Gênesis capítulo 1, olha que forte. Quando José morreu, deixa eu ver como é que está na Almeida, deixa eu ver como é que está na Bíblia Almeida. Bom, na Almeida, fala assim, Shemot, Êxodo, capítulo 1, verso 9. O qual o faraó disse, verso 8, depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José, ou seja, não sabia da história de José, a qual disse a seu povo, ele disse ao seu povo, aos egípcios, eis que o povo dos filhos de Israel é muito maior e mais poderoso do que nós. Deixa eu ver como é que está aqui na Torá. Êxodo capítulo 1, no verso 9. E disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel, olha que forte, meu Deus, ali ó. Meu pai. Isso aqui já é uma... Vou tentar marcar aqui para vocês verem. Quiser printar, é mais numeroso e mais forte. Não entendeu? Primeira revelação. Eles agora, o faraó diz, vão ser escravos. Por quê? Porque mesmo debaixo da perseguição, pastores e irmãos, mesmo debaixo de ira, inveja, eles se tornaram maior. A perseguição não impediu que eles crescessem, se multiplicassem. Lembrando que chegaram 70. Se eu for falar sobre José, por que o faraó, se vocês quiserem depois vocês comentam por que o faraó esqueceu. A grande verdade, a culpa aí está nos irmãos, que os irmãos se apartaram de Deus, que depois que José morreu, claro, veio uma outra linhagem faraônica, os Ícoses, é uma história muito grande, o foco de hoje é sobre a maior porta que se abriu. Vai ser algo muito poderoso. Vem comigo na revelação. E agora a Bíblia nos diz que eles se tornaram mais numerosos, eram 70 famílias, quer dizer que o lugar que eu moro, a rua que eu moro, o trabalho onde eu trabalho, a cidade, o país, não impede que a promessa de Deus se cumpra. Eles chegaram com Jacó, 70 famílias. Agora já era mais numeroso. Numeroso do que o quê? Do que eles. O faraó falou, esses escravos já são maiores do que nós.
Eu profetizo e libero essa palavra. Que a cidade, que a circunstância, que a escravidão e que a luta que tu tens passado não vai impedir Deus de agir na tua vida, de cumprir as promessas sobre o teu ministério, de fazer com que tu cresças. Mas o interessante está aqui, e mais forte do que nós. Como assim, mais forte? É isso mesmo que você imaginou. Eles eram mais ricos. A mesma coisa Hitler. Muita gente não sabe. Hitler não era alemão. Hitler era austríaco. Quando a Primeira Guerra acabou, a Europa quebrada, ele falou: ninguém tem dinheiro. Ninguém tem nada. A gente tem que fazer alguma coisa. Onde é que está o dinheiro? Na mão dos judeus. A história sempre vai ser a mesma, só vai mudar os personagens. Mais poderoso. Eles eram mais ricos. Então, ele começa, o diabo sujo, Satanás, Faraó, representado pela pessoa de Satanás, vai usar sempre a mesma tática. Ele começa a oprimir, é a tática de Satanás, a opressão, como você que está oprimido aí, angustiado, opressivo, caluniar. E você tem que tomar muito cuidado na hora da pressão ou das acusações e da ansiedade, para não fazer besteira. Como eu preguei esses dias aqui, Moisés subiu no Monte Sinai para pedir pelo povo, para receber a Torá. No 39º dia, quando ele ia descer, o povo disse: está demorando. Ansiedade. Esse povo é muito ansioso. Então, o que aconteceu? O povo fez bezerro de ouro. Eu falava com um servo de Deus hoje. Ele está me acompanhando, tenho certeza disso. Se você é uma pessoa que se distrai à toa, ou que é muito inquieto, ou uma pessoa muito insegura, ou uma pessoa muito ansiosa, você está a um ponto de cometer abominação, porque idolatria, não estou te dizendo que você vai fazer idolatria, que você vai para macumba, que você vai adorar o pé do santo, mas idolatria é abominação. Cuidado para você não cometer a abominação por causa da sua ansiedade, por causa das disse-me-disse, das falácias de Satanás. E aí a tática é a mesma. Aí, como a opressão não dá, ele começa a escravizar. Ele começa a colocar o povo de Deus debaixo da assolação e da opressão. Como o povo, oh aleluia, levante a mão, receba a segunda. Mesmo debaixo da opressão. Lembra? Vai lá, aumenta. Manda fazer, agora não vai ter mais palha. Para que a palha? Para fazer a forma, a formura, a formação. Aumenta. E começou a oprimi-los. E começou a castigá-los pela inveja. Mas o texto diz, e mesmo assim, o texto diz, para você que entrou agora aí nessa aula, os Shemot, Êxodo 1, versão semanal, Parashá. Eis que os filhos de Israel é mais numeroso e mais forte. Numeroso quer dizer que a circunstância, o país, a economia, não me é favorável. Eles eram estranhos, em terra alheia, mas eles cresciam. Nada vai impedir que você cresça. Nem Covid, nem sentença dos homens da terra vai impedir o crescimento de Deus na sua vida. Segundo, se tornaram mais fortes. Calma, até aqui não entrou a escravidão ainda. Que força é essa? Fitness? Que força é essa? Academia? A força. A força monetária. Força. Eram donos do dinheiro. É mais forte que nós. Como hoje em dia. Fulano é forte, hein? Silvio Santos é forte, hein? Dono do Safra é forte, hein? E assim você sabe outras pessoas. Essa força que a Bíblia está falando é física. Se tornaram mais fortes dentro da circunstância que não lhe era favorável. Continuando ainda. Mesmo na aflição, eles cresceu. Levante a mão. Quem aqui já passou por perseguição ministerial, doutora Maria de Almeida, já me vendo, todo ministério, ele cresce. Toda pessoa que tem um chamado, esse chamado cresce, floresce em meio à perseguição. Quando vem perseguição, quando vem luta, se você não está crescendo,
Se você não está se fortalecendo no tempo da perseguição, alguma coisa está errada com você. Porque a Bíblia diz que eles agora tornaram-se escravos, agora eram oprimidos, mas mesmo assim a Bíblia fala que eles cresciam e se tornaram fortes. Não é as investidas do diabo que vai parar o teu chamado, o teu ministério. Deus te levantou para esse tempo, é para essa hora. Receba esta palavra. E aí, a Bíblia nos diz que no versículo 12, ainda em Êxodo 1:12, por favor. Se você não der glória, está mal, hein? Bíblia Almeida aí. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais os afligiam, quanto mais Ramsés perseguia. Êxodo, marca Êxodo 1, verso 12. Quanto mais persegue, quanto mais fala mal, mais cresce, mais multiplica, mais crescia. E a tradução aqui não é boa. Enfadavam por causa dos filhos de Israel. Vou ler na Torá agora. Êxodo 1:12. E quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam e fortaleciam. E a isso, a inveja, e eles oprimiam, se indignavam e odiavam. Muita gente vai te odiar. Recebe esta palavra. Porque em meio à perseguição, à humilhação, o levante, Deus irá. Aleluia, eu creio. Não precisa você pensar que por quanto que as notícias não lhe são favoráveis, porque para que serve o profeta? Para que serve José? Para que serve uma Anavia, uma profetisa? Para tomar água de coco? Não, o profeta é levantado por Deus para o tempo da crise. Até o Alcorão reconhece que José é um profeta, porque ele é levantado por Deus para o tempo da crise. Vamos continuar. O lugar não era favorável. Nada era favorável. Nada. Mas mesmo assim eles cresciam debaixo de opressão e você vai crescer. Está escrito, se você acabou de entrar, Gênesis, comecei a ler no versículo 8, agora já estou no 12. Mesmo agora açoitados, mesmo agora oprimidos, eles cresciam, se fortaleciam, se tornaram fortes monetariamente. Monetariamente. Se tornaram fortes e cresciam. Calma que eu já vou chegar quando o faraó vai dar a voz para parar de ter filho. Eu profetizo, receba a segunda. Essa luta, essas provas não vão impedir o crescimento do teu ministério, não vão impedir o crescimento da plenitude, não vão impedir o crescimento do teu chamado, não vão impedir, aleluia. Exatamente aqui, ó, o Ademir falou, aleluia. O doutor Tiago também, doutor amigo, está aqui acompanhando, várias pessoas acompanhando aqui. Eu creio, não vai impedir o crescimento, não vai mesmo. Deus não vai permitir que haja um impedimento, não vai mesmo. É a paraxá dessa semana, doutor Tiago. Um beijo no coração, meu irmão. Então, a condição não era favorável. Então, Deus estava tomando a riqueza dos ímpios. Eles se indignavam. Esse povo não é nosso. Repito mais uma vez para quem chegou agora. A mesma coisa aconteceu após a Primeira Guerra. A Europa quebrou. Ninguém tem dinheiro. Hitler é austríaco. Onde é que tem um problema? Já sei. Quando eu estava preso, lendo um livro, desculpa se alguém se ofender, de Lutero, que odiava os judeus, chamado A Mentira dos Judeus. Ele já sei. O problema é os judeus, porque o dinheiro está com eles. E aí você sabe que matou 6 milhões. Sempre, em meio à crise, o povo de Deus vai encontrar. Vem Israel agora. Em meio à crise, um país tão pequeno está se tornando referência em vacinação mundial. Toda crise, toda perseguição é uma oportunidade. E eles odiavam por quê? Pô, esse povo não é daqui, esse povo é estrangeiro. É como eu e você, que somos brasileiros, que vamos na Santa Efigênia, na 25 de março, aqui no Brás, e falamos, poxa vida, como é que se pode? Como pode esses bolivianos, esses nigerianos, esses chineses, hondurenhos, tomando nossa terra? Como é que pode? A gente não pode aceitar uma coisa dessa. Africanos aqui, jamaicanos aqui. Os egípcios falaram, esse povo aqui é escravo, já é mais forte do que a gente. Então,
o meu Deus, que é grande, disse a Moisés, daqui a pouco você vai ler, dar-te-ei mercê. Mercê quer dizer recompensa do tempo de trabalho. Veja o que Isaías diz no capítulo 43. Você nunca pode esquecer isso. Marca o 3, marque num bloco de nota, marque na caneta. Hashem falou a Moisés, pela boca do profeta Ishaiah, o profeta messiânico, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. O que quer dizer isso, apóstolo? Quer dizer que tudo que você precisa, ele tem. E se chegou nas tuas mãos, foi porque ele te deu. Ou, vou te dar um iPhone, é porque eu tenho. Vou te dar um carro, é porque eu tenho, porque eu posso comprar. Nada que você tenha é seu, nem meu, nem a saúde e nem a vida. Mas ele pode te dar tudo que você precisa, mesmo no tempo de crise, mesmo no tempo de escassez. E uma coisa que as pessoas leem errado, desculpa, mas eu preciso corrigir você. Alguém tem que ser profeta na sua boca. Até, se você puder aí, eu vou até printei aqui para mostrar para os irmãos, né? Mostrar para as pessoas que estão aqui. Eu até printei, né? Para não ser aqui enfadonho nem mentiroso. Há pessoas que têm essa mentalidade, um beijo pro Eric, te amo, querido. Há pessoas que têm uma mente escrava, ela fala, esse negócio de prosperidade, irmãos, é negócio de dinheiro, não é de Deus. Tá bom, irmão, eu respeito a sua mente, talvez seja escrava, mas a Bíblia Sagrada, ela nos fala em 1 Timóteo 6,10. Primeiro, Paulo escrevendo ao seu discípulo, ele chama ele de filho na fé, Timóteo. Paulo fala, porque o amor ao dinheiro. Aí você não concorda e diz, é porque o amor do dinheiro, quem ama o dinheiro do diabo, o dinheiro. Está escrito aqui, ó. Lê direito, pode marcar. Na terceira, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Porque o amor, você não pode se amar. Deus vai te dar tudo. Você não pode fazer disso mamon. Não pode fazer disso o seu Deus. Não pode se perder como os cantores da música gospel. Como muita gente. Quando ele começou, era humildezinho e Deus o abençoava. Você não pode se perder. Não é um fato. Depois eu vou citar talvez um trechinho. Como Salomão, com as bênçãos que Deus vai te dar. Porque tem muita gente que quando começa é fiel, é bênção, aleluia, glória a Deus. Mas a prosperidade e a bênção, ela faz daquilo um Deus, ela adora, ela se apega. 1 Timóteo 6,10 marca, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aí nasce a cobiça, é porque a pessoa começa a cobiçar, porque ele só tinha um, tá bom. Aí Deus começa a abençoar, aí ele se apega. Aí não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para... Não, tem muito comércio, tem meus negócios, eu não tenho tempo para Deus. Aí começa a vir a cobiça, e aí leva-o se desviarem da fé, e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Ou seja, bom, se eu for entrar aqui, eu vou me aprofundar, e eu sei que tem gente hoje que está pagando preço por conta de uma viagem, ou está pagando preço por causa de uma vaidade, por causa de uma cirurgia, em nome da vaidade, etc, 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 em nome de uma casa que estava tudo bem, você quis mexer, a ganância, comprou, se endividou sem precisar, estava tudo ótimo, começou a querer a ganância. Então, o dinheiro não vai te fazer mal, mas você amar e fazer dele o seu Deus, aí que está o problema. Então, vamos lá. Faraó viu que aquele povo era muito poderoso. E esse poder é o dinheiro. Veja, eu não quero entrar no mérito aqui, a doutora Maria de Almeida está aí, e outros também que eu respeito. Já foi deputada estadual, deputada federal, é membro de nossa igreja. Mas não precisa eu falar, ela falar. Ela já foi deputada há muito tempo, vida pública. O quanto ganha um deputado? Muito dinheiro. Emendas. Fora o salário dele, assim como você na sua empresa tem aí o seu vale-refeição, o VR, o ticket, sei lá, um plano de saúde, só os dentes, só o plano dentário, só o terno paletó, auxílio para isso, para aquilo. O que eles recebem de benefício é muito, 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 muito maior do que eles têm. Então eles já têm muito dinheiro. Então por que essa briga para ver quem vai ser o presidente do Senado? Para que essa briga? Para ver quem vai ser
o presidente do Congresso. Por que essa briga com o Rodrigo Maia? Porque quem for o presidente vai ter a caneta. E quem tiver a caneta lá no Congresso vai ter o poder. E o poder estará o quê? Dinheiro. Sanções, comissões, licitações, alvarás e etc. Concessões para tantas coisas, rádio, TV. Você sabe quem mais tem rádio e TV no Brasil? Políticos. Sarney, família Abreu, mais tem. Collor de Mello, rádios como ninguém. Tudo. Aqui, ó. Essa briga pelo poder, mas ele já tem. Mas o poder já é o dinheiro. E essa é. Então o Farol viu esse povo, está muito forte. Infelizmente, desculpa, eu falo com cristãos aqui, é meu público-alvo. O Deus desse mundo é o dinheiro. Infelizmente, dessa porta que você está, dessa porta que eu estou para fora, infelizmente você pode ter os olhos azuis ou verdes, você vale o que você tem. Você vale a roupa que você veste, você vale o carro que você tem. Infelizmente é assim. Infelizmente, em algumas igrejas também é assim. Como acontece aí, perto tem uma igreja aí, que as pessoas quando não vão muito bem vestidas, um beijo ao pastor Nunes, aos irmãos que estão aí no monte, orando aí por nós, um beijo, coração de vocês, a toda a equipe do encontro, da intercessão, pastor Daniel, também o pessoal do encontro, pastor Nunes, a pastora, todo mundo que faz parte aí, tá? Amo vocês, beijo para as orações, Deus abençoe também, pastor Ivana. Então, o Faraó viu que o povo era mais numeroso, e mesmo assim, a dificuldade, mesmo assim eles cresciam. Por isso que, quando você fala o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, quando você fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com toda a tua força, o teu poder. Quando você ama a Deus acima de tudo, Deus vai lhe dar muito dinheiro, mas aquilo nunca vai ser... Você vai ter tudo, porque o amor ao dinheiro, eu sempre dizia isso a uma pessoa, até um familiar meu, que já está em Cristo, e ele é uma pessoa muito avarenta, eu dizia a ele, não haja desta maneira, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E a Bíblia diz, aquele que ama ao dinheiro, dele nunca se fartará. Por isso, quando a gente ora, a gente diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, a tua força. Poder é a força. Então, você tem que dizer para ele, Senhor, como disse Jó, veja a história de Jó, Deus é tudo para mim, Ele me deu, Ele toma. Você tem que saber que tudo que o emprego, o carro, a mulher, filhos, tudo Deus te deu. A palavra dos talentos. E o que Ele te deu, vai pedir conta um dia. Se Ele te deu 5, vai pedir conta dos 5. Se Ele te deu 2, vai te pedir conta do 1 ou 2. Se te deu 1, e assim, a Bíblia diz que, e observe uma coisa, marque a quarta. Toda promessa está vinculada a uma obediência. Deus tem uma promessa na sua vida, na minha vida. Mas primeiro você tem que obedecer à voz de Deus. O crente Abraão, que saiu da cidade do Iraque, hoje chamada de Mossum, no Iraque, outrora biblicamente chamada de Ur dos Caldeus. Abraão não era judeu, não era palestino, era iraquiano. Filho de Terá. Terá era um dos súditos de o homem que fez a Torre de Babel. Vamos lembrar o nome dele. Nimrod. E ele acreditava, e Terá tinha a fábrica de deuses. E Abraão, já contei essa história para vocês, ele achava até que o sol fosse Deus. E os nossos sábios nos dizem que um dia Abraão orou para o sol. Mas veio a noite. Ele falou, não, o sol não é Deus, deve ser a lua. Porque a lua já engoliu o sol. Então Deus não traz à tona o tempo da sua ignorância. Abraão começou a perceber que aquilo não era Deus e que acima de tudo havia alguém que estava no controle de todas as coisas. E um dia, o sol não fala,
a lua não fala. Mas ele ouviu uma voz, em uma visão, que disse, e ele tinha 75 anos. Ele tinha 6 anos. Meu pai tem 81, 6 anos mais novo que meu pai. E Abraão viveu 175 anos. E ele disse, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Ele não tinha nem filhos. Ele tinha uma mulher que já nasceu estéril, que já é velha. E ele não disse, como hoje, vem aqui na minha casa, anota o endereço, eu vou pôr no Waze, qual que é o endereço? Tudo que Deus ia fazer na vida de Abraão, Deus só faz depois que Abraão prova e confia nele. Ele não disse assim, faça isso que eu vou te dar isso. Ele disse, sai, e eu vou te mostrar depois. Então, a promessa foram feitas depois que ele atentou para o chamado. É como na minha vida, é como na sua vida. As promessas de Deus começaram a se manifestar desde que eu aceitei o chamado. Desde que eu renunciei à minha vida. Desde que eu renunciei ao meu ego. Desde que eu renunciei ao meu eu. Então, as promessas começaram a se manifestar. Eu conheço muita gente que fala, eu tenho promessa, mas você não está disposto a atentar para o chamado. De abrir mão do que você tem. De confiar em Deus. De acreditar que Ele é poderoso para fazer você crescer no meio da perseguição, da circunstância difícil. Deus foi com Abraão e Deus será com vocês. E assim, Deus levanta um homem chamado Moshe. E se você escrever Moshe em hebraico, e Moisés é um nome egípcio, a mesma maneira, as letras que se usa para escrever Moshe, se escreve para escrever Mashiach. Não entendeu? Vou descer o nível. Assim como Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão, Deus levanta Cristo. Cristo é Mashiach para nos libertar do nosso Egito, do pecado, do passado, do sofrimento. Não entendeu ainda? Eu vou descer o nível. Assim como Deus usou um homem para abrir um caminho aonde não tinha caminho, a maior fronteira já aberta de um lado ao outro, o mesmo Deus que abriu e os tirou da escravidão e os levou para uma terra boa que mana leite e mel, o mesmo Deus que abriu o mar, abrirá o céu e em breve vai tirar os crentes daqui e vai levar para Nova Jerusalém. Se não deu glória a Deus, está mal. Aí, aleluia. A Bíblia, a igreja, o ministério, a nossa vida é como um chamado. Só que todo chamado está vinculado a uma obediência à palavra de Deus. Algumas pessoas dizem que Cristo anulou a lei. Jesus disse, não penseis que eu vim anular a lei aos profetas. Eu vim cumpri-las. Um beijo, doutor Tiago, no teu coração. E eu quero dizer uma coisa um pouco pesada para ir para a quinta. Toda promessa, eu tenho promessa, mas a promessa está vinculada a em você receber, aceitar o que Deus tem para a sua vida. Deus me revela algo. É aqui que você tem que ir. Nem sempre, porque ele vai dizer para Moisés, eu vou entrar daqui a pouco, na original, não na contexto católico, ou Ferreira de Almeida, que também era um padre, mas depois se converteu, e eu não quero entrar no mérito. Mas, quando ele diz, Senhor, quando o povo lá perguntar, e o faraó perguntar, quem o senhor é? Qual é o seu nome? Eu digo o quê? Existem 72 nomes de Deus, Jeová Rafá, Jeová Jiré, Deus provedor, Jeová Tzadik, o Senhor da Justiça, Adonai de Shalom, Senhor de paz. Se você precisa de cura, ele é Jeová Rafá. Se você precisa que ele peleje as tuas pelejas, ele é Jeová de Sabaoth. Sabe o que o Senhor disse para Moisés? Quando alguém te perguntar o meu nome, diga para eles,
No português aqui diz, eu sou o que sou. Mas a verdade não é essa. A verdade no hebraico significa, eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou o que você precisa. Eu sou o supridor de todas as suas necessidades. Alguém não entendeu? Eu vou chegar lá. Porque no Egito existia... O cara precisava de provisão, ele ia falar com Deus Nilo. Ele precisava de cura, ia falar com o Deus Rapi. Ela precisava de um problema, ia falar com a deusa Íris, Osíris, Ops, Quiops. Deus disse, eu sou muito maior que esses deuses. Eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou o supridor de toda necessidade. Mas observe uma coisa muito interessante. Que muitas pessoas às vezes falam sobre não precisam, eu estou na graça, e aqui, eu não sei qual estado você está me vendo, está me ouvindo, mas uma coisa muito séria, Mateus 22, no 34, o próprio Senhor Jesus diz algo muito forte sobre o mandamento. E se você não crê, se você não obedece, eu vou ouvir todos, tá, doutor? 22, 34. Jesus diz assim, Mateus 22, verso 34. 22, verso 34. O grande mandamento. Qual é o maior mandamento? É o dízimo? É evangelizar? É ir por todo mundo? O que Jesus disse? Qual é o maior mandamento? É usar tefilim? Usar quipá? Deixar a barba grande, tirar a barba, deixar o cabelo grande, não furar a orelha. Qual é o maior mandamento que tem? Verso 34, os fariseus ouvindo o que ele fizera, emudeceram e reuniram-se. E um deles interrogou para experimentar, dizendo, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos da lei? O senhor está onde, apóstolo? Mateus, capítulo 23, verso 34. Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Então Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus. Olha o que eu falei lá. Ó. Não é o dinheiro. Não é as finanças. Não é esse namorado. Deus vai te dar tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus vai lhe dar tudo que você precisa. Mas ele tem que ser como aquela canção que o pastor Giovanni cante. Meu Deus, todo meu amor é só teu, és o primeiro no meu coração. Jesus disse, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Verso 38. Esse é o primeiro, eu acabei de citar aqui, ó, o Shema Israel. Aqui Jesus. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, meu Deus, isso aqui é pesado, tá? Marca aí. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não consegue amar o seu próximo, a gente fala, mas fulano fez isso, fez aquilo, não acho que não deve ceiar. O principal mandamento, antes dele falar do adultério, antes dele falar do dia santo, antes dele falar de idolatria. O irmão veio hoje visitar a igreja, não deve ceiar. Jesus está falando que o primeiro, qual o maior? Ama o teu Deus. Eu não sei, eu não vou na ceia porque eu não me dou bem com a minha irmã, com o meu irmão. Nem na ceia você podia. Você não é digno. E há pessoas que ouvem o mandamento, ouvem a palavra, e ela... É engraçado que o Gadol Cohen, que entrega Jesus para os romanos, o Caifás, ele não ia no culto de Jesus. Um abraço ao pastor Kleber da Lapa, Rio de Janeiro. Mas o Caifás ouviu, e a fé vem pelo ouvir, que Jesus iria morrer e ele iria ressuscitar no terceiro dia. Mas ele nunca ia ao culto de Jesus. É uma coisa que eu preguei na virada do ano. Às vezes você chega num bar, tá lá o bêbado, dá uma pinga pra mim aí. Vai dar um cavalinho. Você entra lá, coloca o dedo. Assim te diz o Senhor.
Amanhã você vai ser um crente. Deus vai restaurar a sua vida, a sua família, a sua casa. Ararararara. Vai passar 10 anos. Ele vai falar, ô, Luciana, lembra de mim? Não te conheço. Eu sou aquele homem que 10 anos atrás você entrou na biqueira, entrou no bar. Mas tem pessoas que a palavra entra por aqui e sai por aqui. E a pior coisa que tem é você se acostumar. Isso aconteceu com os filhos de Eli, se acostumaram com a arca, com a Kadosh Baruch. E Deus os fulminou, usar. Veja, Caifás, religioso, falou o Pilatos, coloca uns soldados lá na porta do túmulo dele. Pra quê? O cara já morreu, pô, tá morto. É porque eu ouvi falar, ó, Caifás, religioso, nunca foi no culto de Jesus. Não era evangélico, judeu, religioso que entregou Jesus, um dos mentores da morte de Cristo. Coloca soldado na porta, porque eu ouvi falar. E às vezes o ímpio dá mais ouvido à pregação do que o crente, que não para de mexer no zap, que não pouco se importa. Eu ouvi falar que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Coloca soldados na porta. Meu Deus do céu. Algumas pessoas, elas não levam a sério a palavra de Deus. E você precisa zelar por ela. E se você não sabe, para que a gente possa adentrar o texto, ainda só mais uma coisa. Eu acho isso muito importante. Porque já por várias vezes, algumas pessoas já me perguntaram isso. Para quem conhece de Bíblia, sabe que o rei Salomão escreveu, ainda na sua mocidade, quando novo, apaixonado, falando, há várias traduções, a Bíblia literária, de uma forma escrita, alegórica e figurativa. Algumas conotações, a mulher, a rainha de Sabá, a mulher sunamita, outras como colocações como Israel, outras como a igreja e Cristo e o noivo. Escreveu o Cântico dos Cânticos. Um segredo para quem tem, ele tem 8 capítulos. Toda pessoa que tem uma vida sentimental encalhada pode ler 40 dias esse livro. São 8 folhas, são 4 folhas, são 8 capítulos. Se você não desencalhar, desafio. Pode ir. O Cântico dos Cânticos do rei Salomão. Isso muito jovem, muito novo, no início do seu ministério. Já maduro, no seu auge, ele escreveu o Provérbios do rei Salomão, com muita sabedoria. Mas no final da sua estrada, depois de haver se perdido, ele faz tchuvá. Essa palavra tchuvá, o que é tchuvá? O que é chuvá? Já viu chuva no Brasil? Chuva. A água cai, bate no solo, passa por um processo e volta. Evaporação. Essa palavra é hebraica. Chuvá, se voltar para Deus. Chuva. Chuva cai, o calor vem, sobe como evaporação. E muitas pessoas me perguntaram um dia já para mim se Salomão foi salvo. E aqui, na sua última palavra, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13. Eclesiastes 12, verso 13. Marque, por favor, a quinta. De tudo o que se tem ouvido. O fim, eu resumo todas as minhas palavras. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Olha o que Jesus havia dito. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Está aqui, ó, a penúltima palavra do rei Salomão. Até quiser printar, quiser tirar foto. Tá aqui, ó. Eclesiastes. Aqui, ó. Vou deixar aqui mais um segundo para você tirar. 1, 2, 3. E aí, voltando para o texto. E se você quiser saber se Salomão foi salvo, 1 Reis diz, marca aí, para a gente ir para 6 e a 7. 1 Reis 11:43. 1 de Reis
História dos Reis de Israel 11:43 diz que Salomão morreu. Acabou. E depois fala, descansou com os seus pais, Davi. A sua alma, o seu espírito descansou com o pai. Peraí. Se Davi não foi salvo, então ninguém foi. A Bíblia está dizendo, marca aí, 1 Reis 11:43, que ele morreu e depois fala, ele descansou. O corpo não descansa, o corpo volta para a terra. Descansou com seus pais. Está a prova bíblica. Se nunca ninguém te explicou que Salomão foi salvo, porque se no último suspiro da tua vida você se arrepender, e pode ser hoje, há esperança para você. Continuando ainda. Uma coisa linda, que infelizmente, se você não der glória, está mal. Volta lá em Êxodo. Ainda bem que o doutor Tiago está aí, a doutora Maria de Almeida, as pessoas, o doutor Ed, não sei se está aí. Uma coisa muito tremenda. Por que eu estou falando desses homens? Porque há uma coisa muito profunda, para quem, ou todos vocês, perdão, existem vários aí que são advogados, e quem é advogado vai entender o que eu estou falando. A Bíblia nos fala, eu vou primeiro ler aqui, no capítulo 2, aqui está errado a tradução grega, depois eu vou te mostrar na Torá como é que está escrito. Êxodo 2, verso 2. Êxodo Shemot 2, verso 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Está vendo aqui, ó? Até grifei aqui, ó, de azul, ó. Formoso. Formoso. Mas vamos para o jeito que está escrito no original. Êxodo. Se você não der glória nisso aqui, você está pensando que isso aqui eu achei no Google, no WhatsApp, é? 2:12, 2:12. Êxodo, capítulo 2, verso 12. Só um segundinho só, por favor. Verso 12, verso 11. Não é 12, não, peraí. Só um segundinho. Acho que eu me precipito. Não. 2. É o cansaço já. Vamos correr pra gente orar. Isso aqui, ó. É muito lindo. Viu que era bom. E foi o homem da casa de Levi, e casou com a filha de Levi, e a mulher concebeu e deu a um filho. Aí a Bíblia diz no português aí, viu que era formoso, mas o correto não é formoso, é bom. E escondeu por 3 meses. Aqui, vou colocar o meu dedo, espero que você consiga enxergar aí, ó. Bom. Bom. Por que a Bíblia fala que ele era bom? Porque assim como quando Jesus nasceu, brilhou a luz no céu de Belém, dizem os nossos sábios, que quando Deus fez a luz, viu Deus que a luz, e viu Deus que era bom. Alguém já entendeu? Quando Moisés nasceu, o quarto, o local onde ele nasceu, se encheu de luz. Resplandeceu uma luz que brilhava, encandecia aquele lugar. Viu Deus que era bom. Por que falar que o menino é bom? Está aqui escrito no hebraico. Era bom. Por que vai falar que é bom? Porque resplandeceu a luz, a glória, o nascimento de Moisés. A luz de Deus, oh glória a Deus, aleluia. E você conhece a história. E aí entra a história dos magos que disseram, olha Faraó, é uma luz que resplandeceu aqui e nós pressentimos pela necromancia, que é mexer com osso defunto,
que o teu império vai cair. E ele começa agora a manda matar toda criança que tiver agora, ele manda matar as crianças. Ele começa agora assim, como aconteceu exatamente com Jesus. Eu gosto de pregar essas mensagens de sábado à noite, fazendo essa mesclagem entre Jesus, como diz o pastor Benihim, procura encontrar Jesus no Velho Testamento, na Velha Aliança. E aí, ele começa a mandar matar as crianças, ordenou a Faraó, matem a todos e lançai todos. Então, eles não conseguiam. E aí uma coisa que você talvez nunca tenha percebido, no capítulo ainda primeiro, só mais um minuto, no verso 15, as pessoas, assim como aconteceu com Yosef, Hatzadik, José o Justo, recebeu o nome de Sefina Paneah. Essa mulher aqui, capítulo 1, verso 15, marca aí, para a gente ir para a sexta. Êxodo 1, verso 15. O rei do Egito falou às parteias, das quais lhes deu, olha lá, o nome Sifra e Purá. Mas por que deu o nome? Quem é Sifra e Purá? Miriam, a própria irmã de Moisés. Oh, meu irmão. E a sua mãe, Joquebede. Levante a sua mãe e receba essa palavra. Pare de reclamar desse lugar que você trabalha. Pare de reclamar do ministério. Deus te colocou aí com um propósito. Deus te colocou aí com um propósito. Uma pessoa me questionou hoje dizendo, mas como pode? Ela era muito jovem. Era. E ela não fez um cesto? O texto diz que ela fez um cesto de betume. Eu já vejo crianças hoje em dia, com essa terra tão cheia de pecado, fazer loucuras novas. Pessoas com 7 anos de idade, crianças já se tornando já com um QI acima da média. Olha, não foi ela que fez o cesto? Não foi ela que acompanhou o cestinho? Não foi ela que chegou à frente do cesto? Pode procurar no Google. Sifra e Purá eram os nomes egípcios de Miriam e Joquebede, a própria mãe de Moisés. E ela escondeu o menino. Agora eu preciso falar com as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento em direito. E agora o faraó falou, eu ouvi falar com os meus magos, meus videntes, que, verso 16, quando vocês ajudais no parto das hebreias, a princípio era, presta atenção, a princípio era só os hebreus, quem pegou a mensagem do início entendeu, antes do mar se abrir, hebreus. Eu ouvi falar que brilhou uma luz aí, e que no meio deles vai nascer alguém que vai acabar, porque a maior força do diabo, o diabo não cria servos quem tem é Deus, o diabo cria aparelho, o diabo cria cavalo para ele. Mas o Senhor tem os seus servos. Aleluia. Ai, xerei, choramande, quebias. Lamande, oresto, oraquiando, oras. Aí ele falou assim no verso 16. Vocês duas, quando vocês forem ajudar as hebreias e virem, a princípio era só sobre as hebreias, sobre os seus assentos, que for um menino, matai-o. Se for filha, deixa que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. Como pode ser pagã e temer a Deus? Eu sei que o rei, o presidente deles era o faraó, mas elas temiam a Deus. E não fizeram como o rei do Egito disseram, mas conservaram os meninos com vida. Então o rei, o faraó, Paró, chamou as parteiras e disse, por que fizeste isso e não guardaste os meninos? E guardaste o menino com vida? E as parteiras disseram ao faraó, eis que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são mais ligeiras, mais vivas, já têm dado à luz aos seus filhos antes que a gente chegue. Portanto, Deus fez bem às parteiras, é por isso que Deus guarda Moisés. E ao povo, que povo? Verso 20,
Por isso Deus fez bens à parteira e ao seu povo, e aumentou e o fortaleceu. Acabei de ler, quem é o povo que aumenta e fortalece? Se você não deu glória, está mal. Eu nem vou para a 7ª. Deus fez bens às parteiras e ao seu povo, e aumentou e fortaleceu muito. Está lendo aonde, apóstolo? Êxodo 1, verso 20. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceram escalas. Agora vai mudar o decreto, verso 22. Então ordenou ao faraó todo o seu povo, dizendo... Não, antigamente era só para os hebreus. Agora é todo o povo, até os egípcios. Todos os filhos, seja ele hebreu, quem quer que for, nasceu menino, lança no rio. Mas, se for menina, deixa. Levante a mão e receba a 6ª. Nessa época, dizem os nossos sábios, e quem estuda a Bíblia sabe que nessa época, por isso que ela começa a ser chamada de Anaviá, Miriam, Arão, pai de Moisés, e Joquebede, homem nenhum mais tinha relação sexual. E alguns homens cometiam um pecado muito sério. Peraí que eu vou orar. Derramavam sêmen em vão. Sêmen, semente do homem na terra. Porque eles tinham medo de ter relação sexual e nascer, para que nascer? Para matar. Mas Deus toma a boca de Miriam e o texto, a Guemará, diz, dentre eles um grande historiador e um grande intérprete da palavra, Rashi, diz que Miriam é tomada por Deus para dizer, para que os pais se reconciliem. E dizendo, quem sabe Deus não quer usar vocês para nos tirar daqui, porque Deus prometeu a Abraão, nossos pais, Isaac, Jacó, José, Hatzadik, José o justo, que nós iríamos sair daqui. Agora Deus não pode. Lembra que eu falei lá atrás? A promessa está vinculada a um posicionamento. A promessa de Abraão só vem depois que Abraão... A promessa de Deus a Abraão só é revelada depois que Abraão obedece. E Miriam é usada por Deus para que o pai e a mãe se unam. E aí por isso que o texto diz, então veio um homem da casa de Levi e deitou-se com a filha de Levi e nasceu um filho varão. Não entendeu ainda? Levante a mão e receba a 6ª. Eu não sei qual é a imposição de Satanás sobre essa enfermidade, sobre essa dor no teu seio, sobre esse nódulo, esse cisto, mas eu quero te dizer que a promessa de Deus sobre o teu ministério, sobre o teu casamento, sobre a tua indústria, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento não vai ser... Ei, não dê ouvido à voz de Faraó, não dê ouvido à voz do diabo. Mesmo debaixo de ameaça, nasceu, mesmo correndo risco, os homens já não mais tinham contato com suas esposas, já não procriava, e a maior raiva do diabo é ver o crescimento da obra, é ver o crescimento do ministério. Queria parar o crescimento, queria parar a obra. Se você está sentindo da glória, dá glória. Se você pode dar um aleluia, dê um aleluia. O diabo queria parar o crescimento, conseguiu, mas mesmo debaixo de ameaça, de afronta, veio um homem da casa de Levi e deitou-se com a sua mulher e concebeu. E ele era bom. E resplandeceu a luz. Esse menino é Moisés. Continuando ainda. Porque é muita coisa para te falar. E aí, quem conhece a Bíblia sabe que Miriam sai seguindo. Agora, que eu lembro que eu falei há pouco. Vou mostrar aqui na tela. Para quem está acompanhando. Um abraço, Bispo Hélio, está no monte. As pessoas que... Ora, se ela era filha do faraó, e ela sabia que o pai dela falou que todo menino tinha que morrer. E quem já foi ao Antigo Egito sabe que lá tem termas, piscinas. Quem nunca foi, mas pelo menos assistiu ao filme do faraó, assistiu Cleópatra, sabe as piscinas, os aquedutos. E quem sabe, Miriam, ela fez ao cesto, chamado até hoje aquele cestinho que põe as crianças, o Moisés, e passa betume, não só para não afundar, mas para afastar. Quem já assistiu ao Animal Planet sabe que no Nilo existem os maiores crocodilos do mundo. E quem sabe Deus vai ajudar para aquela criança agora ir desembarcar lá no Mediterrâneo, porque não pode ser ao contrário, porque
Naquela época não tinha saneamento básico, naquela época não tinha descarga, não tinha fossa. Então, lá em cima estava o palácio de Ramsés, seu povo. Depois a terra de Gósen. Então a água descia pelo Nilo, xixi, animal morto, fezes, urina, e passavam pelos escravos. Então, se Deus ajudara aquela arca não afundasse, o projeto de Deus não caísse, ou não fosse comido pelo Leviatã, que é um crocodilo, ia desembarcar. E quando Miriam ficou olhando, esperando o barquinho ir embora, o barquinho subiu. E Deus é especialista e colocou justamente aonde? Dentro do palácio. Mas aqui está um texto que está no Código de Hammurabi. Se alguém já fez direito, sabe que há uma lei que regia nessa época, já o Código de Hammurabi já regia a lei do mundo, antes dos códigos civis, que dizia assim. Eu vou colocar para vocês verem aqui, ó. Eu marquei, se alguém quiser. Vai estourar a luz, acho. Printar, tirar foto. Deixa eu apagar a luz aqui, eu acho que a luz está... Vamos ver se agora fica melhor. Bom, se deu bem, se não deu... O que o Código de Hammurabi dizia? Se uma pessoa era errada, jogue ela no rio. Se ela afundar, é porque ela devia. Mas se ela submergir, em errado sou eu. Olha como... E essa lei já existia. Existem advogados acompanhando. A página do Código Hammurabi, capítulo 11. Não, página 11. Se alguém estava errado, não, eu estou certo. Põe se afundar. Quando a filha do faraó olha, ela vê um cesto. Mas dê um glória a Deus nisso aqui antes de liberar a sétima. Gente, com tanta piscina, tantas termas, tantos tanques, de repente a filha, ainda na posição, é como se hoje, com tanta, no Palácio do Alvorada, eu vou dar um exemplo, bem chucro, com tanta piscina ali em Brasília, eu já vi, se você quiser depois você entra lá, Palácio do Alvorada, ali em Brasília, é como se a filha do presidente Jair Bolsonaro falasse, pai, sim filha, eu quero nadar lá no Lago Paranoá, quem é de Brasília vai entender. É como se hoje a filha do Trump dissesse para o pai, eu quero nadar no rio Hudson. Eu quero... Irmãos, como Deus é tremendo. De repente a filha do rei do Egito falou, eu quero tomar banho de rio. Minha senhora, tem tanta piscina quente aqui, tem banheira, tem flores, tem cheiros, essência. Sim, mas eu quero tomar banho de rio, mas eu quero. E Deus vai usar pessoas que você menos imagina. E ao invés daquela barca descer e afundar, Deus começa agora a trazer Moisés, que é chamado tirar das águas. Mas a verdade no original não é tirar das águas, é que vai tirar pelas águas, porque Deus vai usar Moisés, para tirar o povo através das águas. Não é tirar das, é através das águas. Para libertá-los. E como é que nós somos libertos em Cristo? Quando a gente se batiza onde? Nas águas. Meu Deus, é muita... Agora veja isso. Quando ela abriu, ela falou, veja que esse aí é filho dos hebreus. E ela sabia. E o motivo disso é claro. Lembra que eu li o texto? Miriam, quando ela pega, chama ele. E como é que ela sabia que era hebreu? Por causa do Brit Milá. Por causa da circuncisão. Porque eles guardam um preceito. Que nós chamamos aqui no Brasil, acho que é fimose. É hebreu. Eles têm esse costume. É um mandamento desde Abraão. Ok? Aí ele falou assim. Aleluia. Olha que coisa linda o pastor Carlos aqui, ó, falou. Aleluia. Baruch Hashem, bendito seja Deus. Vamos orar já. Pastor Carlos lá de Porto Alegre, grande homem de Deus, tzadik, justo. Amém.
A Bíblia fala que o coração do rei está na mão do Senhor. É isso mesmo. Deus, o coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina. Ele pegou a princesa e falou: princesa, vice-rainha, primeira-ministra, sim, vai tomar banho de rio. Vá lá, chega lá na hora, pode ler o texto todinho. Moisés não chora em canto nenhum. Quando Moisés chega perto dela, chora. Ela olha e fala: é filho do hebreu. O que ela tinha que fazer? O que ela tinha que fazer? O que ela tinha que fazer? Pegar o menino e matar. Mas o texto, o código de Hammurabi dizia: se você viu bem, se não viu, vou pôr a última vez. Tenta printar, tirar foto. Tenta te printar. A lei que regia a terra naquela época chamava Código de Hammurabi. Dizia: se alguém for jogar no rio, e o pai dela está mandando jogar todo mundo no rio, se de repente ele subir, é porque é inocente. Está aqui, ó. Até marquei aqui, mas é que tem muita luz aqui, estoura. Quando ela viu Moisés subir, ela falou: se ele subiu, é porque é inocente. Esse homem, essa criança não é pecadora. Essa criança é inocente. Por que você acha? Ela manda Sifra, Purá, Miriam. Aí Miriam, águia, sabia que ela era mais seca do que a areia da praia, falou: aleluia. E dizem os sábios que ela pegava as egípcias e dava ao peito, e Moisés não queria. Ela não pegava bico. Ela sabia que era filho de hebreu. E o faraó também sabia. Mas na cabeça dela, Moisés tinha levantado das águas. E o código de Hammurabi dizia o quê? Se saiu das águas é porque é inocente. Tanto é que quem conhece a Bíblia sabe que ela leva, dá um dinheiro e fala: vai lá, cria meu filho. E depois que ele tiver desmamado, você me traz de volta. Está aqui, ó. Se você quiser ler comigo, aí eu vou para a 7ª. Êxodo 2, 8. Foi a filha de Faraó e disse a Miriam, foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva este menino, cria ele. Já tinha 3 meses, já estava lá. Te darei um salário. A mulher tomou e o criou. Algo que foi embora, que escapou das suas mãos, na vida sentimental, ministerial, no seu trabalho, que foi roubado, está voltando para suas mãos. Moisés está voltando para casa. Verso 10. Sendo já o menino grande, então Moisés foi instruído na palavra, na Guemará. Moisés, muita gente lê o texto, o desenho da Disney. Eu não preciso nem falar para você, basta você pesquisar a fé de Walt Disney. Esse homem tem um nível muito baixo, imoralidade, faz parte dos Illuminates. Tem pessoas que se baseiam a sua vida, porque não lê Bíblia, é preguiçoso, mas se estivesse passando aqui filme imoral, estava ali, quieto, futebol, mas já tá, vou acabar já. E aí, Moisés cresceu, está escrito, leia, por favor, leia a Bíblia. O Senhor disse: meu povo perece, porque falta conhecimento. Tomou o menino e o criou. Sendo já grande, trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou Moisés, porque disse: das águas o tenho tirado. Só que o original não é das águas tenho tirado. Isso é em egípcio. Em hebraico, quer dizer, tirado pelas águas, porque Deus vai usar ele para tirar o seu povo no meio das águas. Oh, glória a Deus, aleluia. Então não questione. Acredita, no meio da crise vai ter crescimento para acabar. Moisés cresceu agora. O 7º. E Moisés agora, como eu te expliquei, ele cresceu com a mãe. Joquebede, Arão, seu pai. Ele sabia quem era o seu povo, ele sabia quem era a sua raiz. Ele foi criado e preparado agora para ser o vice-rei do Egito. Só que um dia, e muita gente, eu preciso ler isso aqui na Torá e também no português, o 7º. Aleluia. Isso é muito pesado. A Bíblia nos fala que um dia
Aleluia. Glória a Deus. Ele olha, capítulo 2 ainda, verso 11. Não sei deixa eu ver como é que está na João Ferreira de Almeida. Êxodo 2, 11. Êxodo 2, 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos. Quem é os seus irmãos? Quem é os seus irmãos? Seu povo. O povo da sua fé, os seus irmãos, como nós somos irmãos. E atentou às suas cargas e viu, dobre atenção, que muita gente não presta atenção. O que ele viu? O senhor está onde, apóstolo? Êxodo capítulo 2, Shemot, Êxodo 2, verso 11. E viu um varão egípcio que feria um varão hebreu de seus irmãos. Opa, então Moisés, como Disney diz, Moisés não sabia que ele era ele. É assim que a Disney faz, os desenhos, os filmes de Hollywood. Moisés sabia. Moisés viu que um egípcio estava oprimindo o seu povo. Deixa eu ver como é que está aqui. E foi naqueles dias, cresceu Moisés e foi ter com seus irmãos. E viu suas pesadas tarefas e viu um homem egípcio ferindo a um hebreu, a um de seu irmão. E o verso 12 diz, e virou-se para cá, e de novo, e virou-se para lá, e não viu ninguém. E matou o egípcio e escondeu na areia. Um egípcio e um hebreu. Ele matou o egípcio para salvar o seu irmão e escondeu na areia. Verso 13. Olha que pesado que você nunca prestou atenção. E saiu no segundo dia, um dia após o outro, talvez está assim. E eis que 2 hebreus estavam brigando. Lembrando? O primeiro dia era um egípcio que estuprava a mulher daquele homem, que violentava ela sexualmente, que o obrigava, e viu que esse homem egípcio estava matando alguém da sua fé. Já vou te explicar o conteúdo do texto. Mas no outro dia não eram 2 egípcios, ou melhor, não eram 2 egípcios, não, como muita gente prega, e não era um egípcio e um hebreu. Eram 2 hebreus, estavam brigando. E disse ao mal, por que feres o teu próximo? Moisés dizendo. E ele se levantaram e falou, quem te pôs por juiz sobre nós? Pensas tu matar-nos como mataste o egípcio? Verso 13. E temeu Moisés e disse, agora sem dúvida fui conhecido o caso. Verso 14. Traduzindo para um lado espiritual. É as 2 naturezas que nós temos. A natureza da fé hebreia, cristã, e a natureza egípcia, que luta todo dia. E um dos 2 vai vencer. Um dos 2 vai vencer. A natureza carnal. O que é que Paulo nos fala? Em 1 Coríntios 9, 26 e 27. Que é uma luta. Que eles bofeteiam, tá uma briga. Uma briga entre a carne e o espírito. Paulo chega a dizer que a carne dele, ele chega a dizer o que eu deveria fazer. Eu não estou fazendo. O bem que eu deveria estar fazendo, eu não estou fazendo. Mas o mal que eu não deveria estar fazendo, isso eu tenho feito. Oh, very good, very good. Paulo chega a dizer que a carne dele estava... É igual você, irmã. Diz aí, apóstolo, eu não estou me aguentando, tomando banho gelado. A Bíblia nos fala que 1 Coríntios 9, estou acabando já, para a gente orar a 7ª agora.
Ele chega a dizer que eles bofeteavam, brigavam com a carne. Tem hora que a carne... 1 Coríntios 9, versículo 26 e 27. 9, 26 e 27. Pois assim corro, não como coisa incerta, mas combato no ar. Antes me subjugo meu corpo ao reduzido à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado e reprovado. Ele está dizendo, eu repudio a minha própria vontade. Eu esbofetei a minha carne. É claro que toda vez que você vencer um egípcio, que é a sua carne, que é o Egito representa o pecado, a imoralidade. Claro que sempre vai aparecer um crente, aspas, um servo de Deus, para dizer, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez. Sempre vai aparecer, fala que é crente, Eu sei que Satanás está furioso com essa palavra. Eu sei que o diabo está nervoso. Sempre o diabo vai levantar um hebreu acusador por alguém que está pulsando dentro de si. Mas tudo isso é um propósito. A sétima, para a gente orar agora. Eu sei que está cansado, eu falo muito. Desculpa. E olha que eu estou correndo. Moisés agora foge. Alguns vão dizer que ele vai para a terra de Sabá, para a Etiópia, e vai tornar-se um príncipe lá, e depois vai para as terras de Jetro. E detalhe que eu já vi muito pastor neopentecostal, pentecostal, e de várias denominações. Um dia eu vi isso nos Gideões, que me deu ânsia de vômito. O pastor dizendo, Moisés foi discipulado pelo seu sogro. Ô amigo, peraí. Um sacerdote. Moisés cresceu na casa de um profeta, um sacerdote. Peraí, querido. O ministério sacerdotal vai nascer em Arão. O primeiro sacerdote é Arão. Etrô era pagão idólatra, sacerdote de Midian, uma deusa egípcia. Quer dizer que o lugar que você habita... mas meu marido, o meu patrão, o meu amigo é o maçom, o meu sócio, não importa. Deus agora vai formar Moisés. E detalhe, eu não sei se eu falo, meu Deus do céu. Ele já estava há 40 anos ali, irmãos. O que eu tenho de vida, 42. Moisés tinha 40 anos quando ele saiu, quando ele fugiu. E não pensa você que as injustiças, que as calúnias, que as traições, por aqueles que se dizem da mesma fé, esse acusador, porque Moisés sentiu a dor do seu povo, dos seus irmãos. Moisés, eu sei o que você fez. Ele fala que é crente, mas ela fala que é servo de Deus, mas Moisés foi. E agora Deus se cala. E ele vai agora trabalhar para Jetro, em hebraico, Etrô, pagão. E ele pastoreava as ovelhas do seu sogro. Cuidava. E ele vai aprendendo com Deus. E a escola de Deus, a faculdade de Deus é o deserto. E agora, ele passa 40 anos no deserto. Porque, irmãos, eu fico vendo alguns meninos, pastores até, que saem da igreja, com todo respeito, não tem nem pelo na cara, não tem nem pelo no sovaco. O cara nunca leu a Bíblia. Esse dia eu estava vendo um rapaz aí. A Bíblia diz que um bispo não pode ser moço, não pode ser desqualificado, não pode ser dado ao vinho, não pode ser moleque, tem que ser instruído na palavra. Não tem a melhor, nunca leu a Bíblia. Eu perguntei um dia para o que é pneumatologia? Ele me disse, é uma máquina de consertar pneu. Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Então, não tem o conhecimento da palavra. E muitas pessoas querem ser senhor, mas não aprenderam a ser servo. Deus treinou Moisés cuidando de ovelhas. Deus formou Moisés no deserto. Sem murmurar, ele servia seu sogro Etrô, sem reclamar, sem murmurar, e trabalhava ali. Deus não lida com vagabundo. Deus não lida com gente que está com as pernas cruzadas. Deus falou com Moisés no meio da sarça.
E por que Deus leva Moisés para estar 40 anos? Se ele já tinha 40 quando saiu, eu vou agora é a 7ª para orar. Por que ele demora 40 anos? Porque ninguém pode levar um povo à libertação se não está liberto. Um cego não pode guiar outro. Uma pessoa que anda por um caminho errado, alguém não entendeu, vou descer o nível. Onde havia uma fonte de água, o poço de Mara, Miriam, depois pelo mérito dela vai receber esse nome. Onde havia um nômade, onde havia inimigos, Moisés conhecia tudo. Moisés sabia. Alguém que está cego não pode guiar você, um cego não pode guiar outro. Jesus disse isso. Moisés aprendeu, conhecia, Deus o estava treinando. Deus o estava preparando como Deus está preparando você. Deus está te treinando. Tem coisas na minha vida que eu vivi lá atrás que eu nem sei por que eu fui fazer aquilo. E hoje eu sei que eu estava aprendendo. Eu já trabalhei de câmera. Já trabalhei de auxiliar de câmera, já trabalhei em link, já trabalhei em tantas coisas da minha vida. Quando jovem, eu disse, para quê? E Deus me ensinou em cada situação, em cada circunstância. Deus chamou Moisés, e ele foi... não sei se eu falo. A última, prometo. Já era para ter acabado, mas... Eu fico vendo as pessoas sem instrução, se rebelam, vou montar minha igreja, não tem nem conhecimento, não tem instrução, não tem sabedoria, não tem nem temor, não tem vida com Deus, não tem testemunho, nem é instruído na palavra. É como esses dias, eu não estava bem de saúde, pedi para um pastor me representar, e no outro dia eu abri meu Instagram, estava cheio de pessoas, que culto horrível, eu não suportei aí no Brasil, eu fui embora, o pastor só foi de dinheiro o culto inteiro, não pegou na Bíblia. As próprias pastores da igreja disseram, a Bíblia nos fala que o próprio Jesus em Lucas 2:52, leia aí, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, São Lucas, discípulo de Paulo, Lucas 2, fala sobre Jesus. E crescia Jesus em estatura, em graça e em sabedoria de Deus e dos homens. Então Jesus aprendia na escola chamada Escola de Hilel. Jesus aprendia a palavra que você está fazendo aí, segurando o olho aberto, eu estou acabando. Essa sede. Jesus tinha a palavra. Quando Jesus foi debater com os sábios, eles disseram, de onde veio tanta sabedoria? Está escrito, marca aí, Lucas. Você precisa se alimentar. Eu falei sem querer, eu fiz sem querer. Não, querido, a boca fala, o coração está cheio. E aí, agora, a Bíblia nos fala que ele está no deserto e ele levava as ovelhas para pastorear nos rebanhos. O Senhor o leva até a montanha sagrada, até o Horeb, até o Monte Sinai. E uma coisa linda, tremenda, maravilhosa que eu amo nesse texto é que quando Moisés está ali pastoreando as ovelhas que nem eram dele, Deus estava treinando ele para ser o maior líder, libertador e legislador, criador de leis da história da humanidade. Do meio de uma sarça. Uma sarça. Eu sei que tem pessoas que me acompanham, eu vou orar agora. E eu dei uma volta violenta para te falar uma coisa muito poderosa. Quem ficou para receber a 7ª e orar vai ser muito abençoado. Última coisa, Êxodo 3:1. E Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, não era dele. Ei, pastor, ei, bispo, ei, obreiro, ei, pastora, o rebanho não é nosso, é dele. As ovelhas não é sua, pastor, é dele. Nós só somos cuidadores das ovelhas. As ovelhas têm dono, pastor. As ovelhas têm dono. A igreja tem dono. E ela nasceu no Calvário. Não nasceu em Roma. Não nasceu no Brás. Não nasceu em Santa Mário. Ela nasceu no Calvário. Ela nasceu em Cristo. Pai de ser mentiroso. Pai de ser enganador. E Moisés apacentava, e a Bíblia faz questão de falar, o rebanho do seu sogro Jetro. Capítulo 3, verso 1. Chefe de Midian, ou seja, sacerdote de Midian, um deus pagão, e conduziu o rebanho para trás do deserto. E aí ele foi até o Sinai, e apareceu
o anjo de Deus numa chama de fogo no meio da sarça. E olhou e disse que a sarça ardia e o fogo não consumia. E disse Moisés: aproximar-me-ei e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E o Eterno aproximou-se e chamou-lo de dentro da sarça: Moisés, Moisés. Disse: eis-me aqui. Eis-me aqui em hebraico quer dizer: estou pronto a ouvir a tua voz. Verso 4: não te chegues para cá, tira os teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Escondeu o rosto Moisés porque teme olhar para Deus. Olhe para mim, para finalizar, 7 e orar. Você conhece o texto? Ele está com um cajado nas mãos, pastoreando ovelhas. E 2 revelações muito proféticas e muito poderosas. Primeiro, tanta vegetação que tem naquele lugar. As ovelhas, Deus resolveu se manifestar a uma sarça. Algumas pessoas me acompanham e já viram uma sarça, mas se você não viu uma sarça, é uma vegetação seca que dá no deserto. E ela é como aqueles biscoitos de polvilho que eu amo comer, e que se você aperta, esfarela, que vem no trem. Já comeu polvilho? Por que que a Bíblia faz questão de falar que era uma sarça? Podia falar que era uma vegetação, que era um arbusto, que era uma oliveira, que era uma tamareira, mas a Bíblia fala que era uma sarça. Porque Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Porque se você já viu sarça, você esfarela, ela some na sua mão. Ela desaparece da sua mão. Mas a sarça não consumia. Se você aperta o biscoito de polvilho, ele quebra todo. Mas a Bíblia fala... E a sarça está cheia de espinhos. É o sofrimento daquele povo. E aquele fogo estava dizendo: não adianta, recebe a 7 para a gente orar. Não vai acabar. A ira de Faraó não vai matar meu povo. O açoite, a chibata, o sofrimento, o tempo em que eles ficaram lá, nem todo o tempo foi escravo. Apenas 210. Mas o tempo todo em que passaram foi 430. Mas nem todo o tempo, você que leu a história de José comigo sabe que uma boa parte foram recebidos como hóspedes. Mas quando morreu, depois veio os ícones, e aí mudou, e aí esqueceu-se porque os irmãos se desviaram. Ok, caíram em pecado, e enfim. Mas até que o povo se voltou para Deus e clamou, e Deus desceu. E aí Deus havia dito que era 400, depois a Bíblia fala 430. Porque enquanto a gente não se converte, a gente não faz chuvar, a gente não se volta para Deus, não se submete à vontade do Senhor Jesus, a gente paga preço e atrasa a promessa de Deus. E aí, para finalizar, Moisés agora está pastoreando. E a sarça ali, ele diz: eu não estou entendendo, a sarça é tão fraca. Vou conjecturar sem ferir o texto. Se a gente pegar um biscoito de polvilho, ele vira farelo, como é que pode? Agora não está se consumindo. Eu vou lá ver essa maravilha. E ele subiu até o Sinai. E Deus falou para ele: tira a sandália. A sandália, quem conhece a Bíblia sabe, ainda tinha o Deus Ra. O Deus Ra. Tem muita gente que saiu do mundo, mas o mundo ainda tem os seus caminhos, pés e autoridade, ainda tem alguma coisa que te prende. Tira, se liberta, tira essa sandália. Tira a sandália dos teus pés, tira o Deus pagão do Egito ainda. Tira alguma coisa que está atrapalhando teus caminhos de caminhar firme na presença de Deus. Tem alguma coisa que precisa ter tirado. E Moisés temeu e disse: o que é isso na sua mão? É um cajado que eu uso para cuidar das ovelhas. Deus estava treinando Moisés nem sabia. Deus está te treinando aí nessa solidão, nessa prova, nesse silêncio. Porque o silêncio, o deserto é a escola de Deus. As maiores experiências, como eu preguei quarta, é no silêncio. Em que você entra no quarto e fecha na porta. E chega o momento de você falar com Deus, o silêncio. E o teu Pai que te ouve em secreto. Mateus 6. Não seja como os hipócritas que gritam pela rua, chamando a atenção nos montes: Senhor! Esses já receberam a honra que queriam. Porque queria chamar a atenção dos homens, os homens já viram. Depois, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o teu Pai que te escuta no secreto, meu lugar secreto, Ele vai te recompensar. E agora, Moisés, o que é que você tem na mão? Um cajado. Solta no chão, ele solta. O cajado vira o quê? Vamos orar agora.
uma serpente. Tudo que Deus põe na sua mão e você tira, você joga fora, vira problema. Se Deus lhe deu um chamado, lhe deu um ministério, lhe deu uma igreja, e você está abrindo mão, você está pagando um preço muito alto. E nessa hora da oração, diga para o Senhor, eu vou colocar. E a Bíblia diz que a serpente corria atrás de Moisés, e Moisés fugia dela. Essa luta, pastora, só vai acabar, irmão, o dia que você vir colocar a mão no cajado. O dia que você vir buscar a bênção. É como eu sempre digo, esse dia eu vi um camarada falou, eu vou abrir uma igreja, o que eles não sabem é que igreja não se abre. O que abre é bar, é comércio, é loja. Igreja nasce com lágrima, com choro, com dor, com jejum, com lágrimas. São filhos de rebelião. E são rebeldes, gerando rebeldes. E quem os segue, a Bíblia diz que a rebelião é como a feitiçaria, igual abrir um terreiro de macumba. Tudo que você recebe de Deus, seja um dom, um talento, um ministério, uma empresa, uma vocação, um dom, e você abre mão e você joga fora, e Deus colocou nas suas mãos e você abriu mão, vira problema. E Moisés disse, Hashem, Adonai, Senhor, não para. Coloque a mão. Jesus disse, aquele que põe a mão no arado não tem o direito de olhar para trás. Por quê? O que é o arado? É a canga. E se você olhar para trás, vai bagunçar tudo. Só tem um jeito dessa luta parar, Moisés. Coloca a mão de novo. E essa vara é com ela. Esse cajado que eu pus na sua mão representa a autoridade. E eu vou te usar. E no momento certo, você vai ver o meu poder te usar. É uma chave. É uma chave que vai abrir porta. A maior porta da sua vida vai se abrir agora. O mesmo Deus que usou Moisés, quando disse, levanta a tua vara, estende o teu cajado. Eu vou abrir a porta. Começa hoje a grande campanha de Jeová Jiré. E eu vou orar nesse momento por você. E crer, Deus está te capacitando, lhe dando autoridade. E aí, um detalhe só para encerrar. E ele coloca a mão no peito e a mão sai leprosa. Dizem os nossos sábios, vários, Maimônides, o Rashi, o Rabi Akiva, o próprio Flávio Joséfos, que isso representa o rancor, a mágoa que Moisés trazia, porque é como uma lepra que estava dentro, e Deus diz, coloca aí dentro, eu vou fazer sinais com você. E uma última fala, você sabe que isso é um mérito que Moisés recebe, porque a Bíblia fala, isso é muito bom falar, que Moisés falou, Senhor, envia outro. Não é o meu irmão Arão, um homem incapacitado? Moisés sabia, e eu já vi muito pastor, com todo o meu respeito, eu não sou o maior pregador do mundo. Meu último versículo, e prometo que oro agora, vai dar meia-noite. Baruch Hashem, bendito seja Deus por você que está aqui. Até agora acompanhando essa aula. Atos dos Apóstolos, escrito em base de pesquisa por um médico que estudou no Egito, chamado Lucas, discípulo de Paulo. Ele escreve no capítulo 7, no versículo 2, e Moisés foi instruído. O que é, apóstolo? Atos dos Apóstolos 7, versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência, medicina, arqueologia, astronomia, onde a pessoa constrói, engenharia, e era poderoso em palavras. Palavras o quê? Idiomas e obras do Egito. Quando completou 40 anos, e aí, tudo que eu te falei até agora. Então Moisés tinha capacidade, ciência, alfabetização, mas ele tem a humildade de falar para Deus. Lembra que eu falei no começo? Tudo é seu, Senhor, eu não sei. E Deus até fiquei, ele é irado. Quem fez a boca, Moisés? Quem fez o mudo, quem fez o surdo? A humildade da gente não se colocar. Lembra de José? Escolhe alguém, seja humilde, tudo é teu, Senhor. Ele disse, eu sei. E de fato, Moisés tinha um problema na fala. Alguns cago, fanho, e na verdade, algumas teorias que dizem que naquela luz que eu te falei no começo, lá, lembra que eu falei? Você pegou no começo, que brilhou, viu que era bom. E Moisés cresceu agora, e toda vez que ele ficava lá, sentado lá, toda vez que ele sentava lá na casa do faraó, e o faraó sabia que ele era hebreu, mas lembra que saiu da água? Aí ele tentava tirar a coroa. Dizem os sábios da Torá que os feiticeiros falaram, esse menino aí vai tirar o teu trono.
A Guemará diz isso, a Torá oral diz isso. Então o faraó falou, não é possível, ele é uma criança. Ele vai tirar toda a riqueza daqui. Então fizeram uma prova, colocaram brasas quentes de um lado e muito ovo do outro. E falou, solta a criança. E Moisés foi pegar o ouro. E a hora que Moisés foi pegar o ouro, a Guemará, a Torá oral, diz que o anjo Gabriel apareceu e tocou em Moisés, e Moisés voltou e botou a mão na brasa. E quando ele coloca, já queimou a mão. Aonde ele vai buscar refrigério? Onde é o único lugar que se você queimar a mão, você vai correr rápido para colocar a mão, não tem água na boca. E ele fica com a língua presa, como uma cebolinha. E alguns dizem fanho, gago, não importa. Não olhe para a sua, mas eu tenho um problema, eu tenho uma dor, eu tenho uma enfermidade. Isso não é nada. Aí eu não tenho um iate, eu não tenho uma Lamborghini, eu não tenho uma BMW, eu não tenho uma casa não sei aonde. Quando Jesus chamou Pedro, ele só tinha um barco, velho. E disse, venha. Ele só quer que você diga, eis-me aqui. É como eu falava com a pastora Luciana, eu falava com uma amiga minha judia, messiânica, rífica. Quando eu aceitei Jesus, o meu pastor não disse, não tinha show pirotécnico, não tinha coaching. Ele disse, dê a sua vida a Jesus, entregue a sua vida para Ele. E eu fui até Jesus. E ele disse, você quer morrer? E eu tinha entregado, eu era novo, contei isso aqui. Eu falei, eu vou lá, eu quero morrer. Mas eu nem sabia que era morrer para o mundo. Mas eu estava tão cheio. E ele falou, eu vou te usar, Moisés. Eu vou te capacitar. Quem fez a boca? Vem, eu vou te enviar. E ele tinha toda a instrução, toda a capacidade. E Deus o instruiu. E aos 80 anos, ele chega ali. Depois de ter aquele contato com a água, Jesus. Alguém não entendeu quando eu falei aqui sobre Moisés? Lembra de João Batista? Jesus aparece. Machia, Moshe, libertador. Não entendeu ainda? João Batista está batizando. Jesus aparece, falou, eu só batizo com água. Mas ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Meu Deus do céu. E aí a última bomba ia orar. Pega o copo com água, eu vou orar com você agora. Vou fechar aqui. Obrigado por você que foi comigo até agora. Vamos orar. Senhor, olha a volta todinha que eu te liguei. Se liga aí, Maurício, para a gente orar agora. Quando o povo lá perguntar, agora eu vou falar o original, tá? Do jeito que está escrito. E se você quiser e crer, receba esta palavra. Quando Moisés aceitou, relutou. Mas, Senhor, eu não sei falar. Envia meu irmão, envia outro. Eu sei, ele está vindo ao teu encontro aí, eu sei. Eles não crerão em mim. Eles não. Você já viu sinais, já viu poder. E aí ele falou, Senhor, eles não vão acreditar. Senhor, quando eu chegar lá, as pessoas vão perguntar, qual é o teu nome? E no português fala, aleluia. No português diz, eu sou o que sou. Mas o original aqui no hebraico está dizendo, eu sou o que serei. Eu sou o que você precisa, que eu quero. Toda necessidade, tudo que você precisa, Ele é. Tudo. Quiser printar. Só que se você precisa ser corrigido, Ele vai te corrigir. Se você precisa da cura, Ele vai te dar agora. Se você precisa ser disciplinado, Ele vai te dar disciplina. Se você precisa... nem sempre a mãe que ama é só aquela que passa a mão. Às vezes amar é repreender, é pôr de castigo. Se você precisa da cura, eu sou o que sou. Por isso que vem Jesus e diz, eu sou o caminho. Por isso que a língua hebraica não tem a língua, não tem a palavra eu sou. Por exemplo, o garoto está na escola, na Yeshivá, a menina na Midrashá, Agenor, sou eu. O eu nunca vai na frente, porque ele é que é. Quando a gente levanta, a gente fala, Modé ali nefanecha, Adonai emuná terra. Emuná é a fé de Deus em você. Não peça para Deus, me leva, me recolha. Tem gente lutando, emuná, Deus tem fé em você. Bendito és tu que me deste a vida,
que vai te dar uma noite tranquila de paz, mas que amanhã vai te devolver. Enquanto muita gente agora está aí, vimos há pouco, alguns amigos, irmãos, pastor João Palharim, grande homem de Deus, lutando pela vida. O Brasil orou por esse homem. Imagens aí, irmão Magno Malta postou no canal dele, depois quiser ver lá. Pastor João Palharim da Paz e Vida. Uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, que tem para mim como um pai na fé. Uma pessoa que eu movi ontem céus e terra em favor deste homem. Pastor Jorge Linhares, internado aí, da Igreja Batista do Getsemane. A irmã, a filha dele, minha irmã em Cristo, uma amiga verdadeira, uma serva de Deus casada, mulher de Deus, pastor Daniela Linhares, onde desesperada pelo seu pai, estava ali jogada no corredor, o hospital entupido. Mas o Senhor disse que nós iríamos passar pelo fogo. Não disse? Disse. Você vai passar, só que a chama não vai te matar. Você vai passar pelo fogo, mas a chama não vai arder. Você vai passar pelo rio, Senhor. Você vai passar pelas águas, mas elas não vão te submergir. A chama não vai arder no teu corpo. Ele não livra da prisão, ele livra na. Então acredita, tudo que você viver, ele é o que você precisa. O Egito tinha vários deuses, Obs, Quiobes, Íris, Osíris, Tutankhamon, tantos. Eu falei tanto disso aí do Deus Rapi. Ele disse, eu sou o que eu sou. Eu sou o que você precisa que eu seja. Mas se você precisa de correção, se você precisa ser repreendido, se você precisa de justiça, se você precisa da bênção, da brahá, ele vai te dar. Esse ano portas poderosas vão se abrir. Eu vou orar por todos vocês agora. Meia-noite em ponto. Vamos orar. Já é dia 10 e hoje começa essa grande campanha de Jeová Jiré. Receba esta palavra. Ele é o supridor de toda a sua necessidade. Ele é Jeová Jiré. Jeová Jiré quer dizer Deus provedor. Eu não sei o que você está passando, mas tudo que você tirou, eu estou falando há 2 horas, incessantemente. Mas se você precisa de uma cura, essa é a hora. Tudo que eu te contei foi a história que Deus fez através de Moisés para abrir a maior porta já aberta. Uma última frase. E eu oro. Já são meia-noite, eu não quero ser enfadonho. E já. Hoje, que o Egito, com todo respeito, é um país que vive numa miséria tremenda. Vive da glória do passado. Mausoléu. Uma terra abençoada por Deus. Mas não tem riqueza. E a segurança é tremenda. A segurança é muito, ao ponto que quando a gente passa nas barricadas, já viajei com 2 ônibus, os guias falam, não tire foto. Não isso, não aquilo. E um dia uma moça estava no ônibus, ela foi lá, tirou a foto, e o radar pegou exatamente onde ela estava, a cadeira que ela estava e o telefone que era. A maior riqueza de Satanás são os seus escravos. Deus abriu a maior fronteira do mundo. Abriu um caminho, uma porta, onde não tinha. Ele abriu um caminho, ninguém ficou para trás. Deus sustentou o seu povo. Eram as águas como um muro. Portas no meio da crise, da perseguição, não vai impedir desta obra crescer, do teu ministério fluir. Vamos orar. Creia, receba esta palavra e esse cajado que Deus te deu. Tudo que Deus põe na mão de um ungido é potencializado. Ele estava no cajado, na mão de Moisés, que era uma chave que só vai funcionar lá para abrir o mar vermelho. Ele estava na funda na mão de Davi, estava na queixada de jumento na mão de Sansão. Ele está nessa habilidade, nessa instrução, nessa ideia que Deus te deu, Eric. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro com meus irmãos agora, Senhor, que estão em casa, que acompanham essa palavra, que desejam, Senhor, viver a Tua dependência, que estão dizendo com Moisés, eis-me aqui, estou pronto para obedecer a Tua voz. Entregue a sua vida para Ele agora. Você que está fraco, peça força. Esse fogo não vai te consumir como a sarça. Você é fraquinho. Eu estou tão machucado, apóstolo. Eu tenho tantas feridas. Mas Deus escolheu a sarça para se manifestar. Venha, aceite o chamado.
Se renda a Ele. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei. Moisés tinha habilidade, tinha capacidade. Mas ele disse, eu não sei, Senhor. Deus está lhe treinando no meio desse deserto. Seja fiel. Seja fiel no meio da prova, da circunstância. Eu te adoro, Senhor. Talvez você viveu uma injustiça, uma vergonha. Eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa que eu sou. Toda glória. Se você quer o batismo com o Espírito Santo, talvez você nem conhece Jesus, você tem dúvida se Ele existe. Peça para Ele te tocar nesta hora. Se o Senhor existe realmente, toque em mim. Se tu me amas, se o que esse pastor pregou é verdade, faz-me sentir o teu amor. Oh, reaviva a tua obra ao Senhor, reaviva os teus céus. Oh, Deus está te treinando nesses 40 anos. Deus chamou Abraão aos 75. Deus chamou Moisés aos 40. E o levou para um deserto de 40 anos. E aos 80 anos falou, essa é a hora. A idade que tem o meu pai. Meu pai tem 81 anos. Ele disse, é agora, Moisés. Esse é o momento, essa é a hora. E Deus o capacitou através do Espírito Santo. Ele está lhe habilitando no meio do deserto. Mesmo com perseguição, com afronta, com calúnia, com injúria, eles cresciam, se tornaram fortes. Deus vai lhe prosperar no meio do tempo de crise. Se fala de pandemia, se fala de mortes, de desgraças, de profanação. Mas existem justos, como orou Abraão, quando orou por Sodoma, dizendo, se houver 50, se houver 40, se houver 30, se houver 10, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio, como se o justo e o ímpio fossem iguais. Não, longe de ti fazeis tal coisa. Oh Deus poderoso, Tu és santo, Pai. Tu és digno de toda a glória. Tu és o supridor de toda necessidade. Eu sou o que sou. Não murmure, irmãos. Deus treinou Moisés servindo Jetro. E Jetro se converteu. Ele foi servir o Deus de Moisés. Seu patrão vai se converter. Seus amigos, seus sócios, seus irmãos. Há uma unção de cura. Há mulheres com nódulos. Há pessoas com angústia. O espírito do suicídio. Há uma unção do Espírito Santo agora. Tocando em você. Se você tem vontade de chorar, chore. Toque nele, Senhor. O mesmo Deus que chamou Moisés no meio da sarça. Ei, Eric. Ei, Luciana. Ei, Maria. Ei, Silvânia. Ô, Tiago. Ei, Almir. Ele te toca aí agora, irmão. Ei, Ivan. Ei, Eduardo. Ei, Shalom, Benebio, Remas. Fábio. Nesse homem me fandalamai. Carlos. O mesmo Deus que chamou Moisés. Você é templo do Espírito. Ele se manifestou na sarça. Ele sabe que você é fraquinho, como aquele polvilho. Mas Ele escolheu você. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. As que não são para confundir as que são. Receba renovo do Espírito Santo agora. Ei, bispo, pastor, não abra a mão do cajado. Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, receba força, receba alegria. Deus está te treinando. Eu levanto as minhas mãos ao Senhor e profetizo que esta crise, mesmo com perseguição, com calúnia, o texto diz, eles cresciam e se fortaleciam. Virá um tempo de prosperidade sobre a sua vida como você nunca viveu. Um tempo de honra como você nunca viveu. Um tempo de exaltação como você nunca viveu. Caminhos
impenetráveis, portas que nunca se abriram vão se abrir. No meio desta prova, adore ao Senhor. Coloque a mão sobre o câncer, o nódulo, o cisto. Você que é surdo, cego, passe a enxergar agora. Receba a unção de cura, uma unção de milagres. A estéril. Eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou Jeová Rafá. Eu sou Jeová Nissi. Eu sou Jeová Jiré. Eu sou Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Eu sou Adonai de Shalom, sou o Deus de paz. Eu estou angustiada, estou oprimida. Peça para Ele, reaviva o dom de Deus que é em mim. Acende a chama que uma vez brilhou. Me tira desse lamaçal. O mesmo Deus que levantou Moisés no meio do deserto, e visita nesse quarto, nesse interior aí agora, nesse leito. Ei, Leandro. Oh, Rablavacere, ei, Érica. O Deus que visitou Moisés no meio da sarça, Ele visita agora. Envia outro, Senhor. Eu não quero enviar meu irmão, é você. Eu te treinei aí nesse deserto. O teu irmão não passou o que você passou. Arão não veio para o deserto. Ninguém pode tirar as pessoas do deserto se não passou por ele. Eu não posso te levar a vitória se eu nunca triunfei esse caminho. Oh, meu irmão, Deus te treinou aí. Deus te preparou e chegou esse tempo, essa hora, onde pessoas falam de falência, de miséria. Deus irá nos habilitar, nos preparar. Toda a glória. Oh, Rablande sob, Exere, Manderei, Chorei, Bastante, andarás. Oh, minha irmã. Receba isso, Val. Receba esta palavra. Abençoe esse copo com água, eterno. E coloca a unção de cura, unção de milagre. Meu Deus, ao beber desta água, o fraco receba força, o caído se levante, o endemoniado venha ser liberto. Se ela comer uma comida oferecida para a santidade, esse nó desse cis, desse Covid, essa dor que ela sente, ela seja liberta. A beber da água, ela receba a restauração, a força, o vigor, a saúde e o poder de Deus. Eu consagro, santifico e abençoo. E eu profetizo a beber da água, você que está caído, Ele te levanta, o fraco receba força. E o Senhor te prepara para hoje, daqui a pouco, a gente está junto nessa grande campanha de Jeová Jiré. Beba da água. Se alguém doente, vai lá agora e dê um pouco dessa água para ela. Ele está internado, asperge sobre ele. Dá para o teu irmão na cela. Beba dessa água.